aqui a gente tem alguns aqui que são a base, né, para você entender algumas coisas, e uns que são usados, sinais riscados. O título eu já começo a ler o título e já falo, não dá para falar no canal, né? Mas enfim, sinais riscados da magia usados pelos magos negros. Tá? Vamos ver um pedaço. Olá pessoal, eu quero dar sequência aqui em mais uma aula do curso Mistérios Não Ditos, que agora é o Metafísica, Mistérios Não Ditos, né? E hoje nós vamos entender um pouco da lógica, do funcionamento da chamada magia de Umbanda e Quimbanda. Não vamos aprender, evidentemente, a praticar esse tipo de magia porque não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender a lógica, como funciona e por que as pessoas que praticam esse tipo de magia as praticam. Talvez você já tenha ouvido falar na expressão pintou o 7 ou pintando o 7. Ele vem justamente desse tipo de sinais, que são os sinais riscados. Você pode ver um 7 pintado, né? Que são as chamadas chaves que os praticantes dessa magia utilizam para invocar as suas entidades. As entidades que eles querem invocar. Esse é um livro de W.W. da Mata e Silva, também conhecido como Mestre Iapacani. O nome dele é Woodrow Wilson, o mesmo nome do antigo presidente norte-americano da Primeira Guerra Mundial, né, que governou os Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, mas ele é pernambucano. Então ele é o Woodrow Wilson da Mata e Silva, conhecido como Mestre Iapacani pelos umbandistas, e ele é o nome mais conhecido da Umbanda esotérica. E é curioso que ele já vai explicar nessa obra, Segredos da Magia de Umbanda e Quimbanda, que é uma obra direcionada, basicamente, a praticantes desse tipo de magia, pelo que eu pude ver, e a donos de terreiro, de modo geral. E já no começo você percebe que ele fala uma coisa interessante aqui. Os ensinamentos aqui deixados fazem parte da magia ou da tradição mágica verdadeira, cujos segredos estão nas páginas de Cabala ária ou nórdica. Detalhe na introdução e que são inerentes à corrente astral de Umbanda. Essa Cabala teria sido, segundo ele, ocultada desde o famoso cisma de Irshu. Essa palavra Irshu é o que vai dar origem ao termo Exu, ocorrido na Índia há 5.500 anos mais ou menos. Todavia, a sua duplicidade existe no astral e é de livre acesso às nossas entidades espirituais. E ele também vai alegar que essa cabala nórdica, que ele chama de cabala ária, é a cabala verdadeira. Ele diz aqui, portanto nós, iniciados umbandista, em questões de magia não levamos muito em conta o que se diz nessa outra cabala que foi empurrada para o ocidente, deturpada, falsificada e da qual o ocultismo ocidental está cheio, saturado, isto é, seguindo as águas turvas de uma corrente que não veio diretamente da fonte original. Ao fazer uma referência a essa cabala ária ou nórdica, são duas coisas, né? Os arianos que habitavam o norte da Índia, a região do Irã, a palavra Irã vem de área, e aqui do lado nórdica, né? Você está falando de dois tipos diferentes de magia, mas que ele mescla aqui no seu trabalho, e o trabalho em si, ele vai estar repleto de conselhos ali para donos de terreiros, praticantes de magia, invocadores ali das entidades. Tá? Então ele vai falar sobre Umbanda e Quimbanda. E aí ele vai misturar com vários conceitos orientais, especialmente da Índia, né? Como por exemplo o karma. Aqui na página 11, ele diz que a cabala verdadeira do conhecimento dos magos egípcios era designada como ária ou nórdica. Essa é que continha os segredos de tudo, enfim, as fórmulas corretas, os conhecimentos aplicáveis, etc. E aí ele vai repetir a questão do cisma de Irshu. O que seria esse cisma de Irshu? Aqui eu entrei num site
umbandista, né? Então fala da entidade Exu. Sempre há uma intenção, uma tendência de, digamos assim, passar um pano para o conceito do que é o Exu, para dizer que não é um demônio, não é uma entidade maligna, né? Enfim, mas o que eles afirmam é o seguinte, que Exu é o mesmo que uma palavra que foi incorporada e adotada na mística religiosa daquele povo para identificar uma divindade menor que encarnava ou representava as facções que lidavam com o mal. A origem dos termos Exu vem do vocabulário Irshu do idioma Zend, palavra que passou a representar para vários povos a dissolução do princípio espiritual puro que regia esses povos na antiguidade, inclusive a gente da raça negra. Então, basicamente, ele fala assim, né, que é uma dissolução de um princípio espiritual puro, ou seja, uma corrupção do que é puro. Tem essa história que é dita, é preciso entender o conceito das entidades. Entidades são arquétipos, são modelos que são repetidos por outros seres demoníacos, por outros seres em processos de vida espiritual, de vivência espiritual, que seguem uma certa linha, um certo líder, que faz parte de uma hierarquia. Como você tem as hierarquias celestes, existem também outras hierarquias, as hierarquias inferiores, inclusive do mundo inferior, do mundo subterrâneo, e não apenas do mundo subterrâneo, mas que também habitam neste cosmos, que é aquilo que eu chamo de imanente metafísico. Eu faço uma distinção entre imanente e transcendente. Então, o transcendente é aquilo que vem de fora desse cosmos e que tem o fim de levar alguém para fora desse cosmos. É, de fato, o conceito cristão de Deus. Deus está fora, Cristo vem, entra nesse mundo com a finalidade de nos levar para a eternidade, para a vida eterna, para fora desse cosmos, para estarmos além desse cosmos. Percebe? Enquanto que o conceito de imanente metafísico seria essas entidades espirituais que já habitam nesse cosmos, por alguma razão. A história basicamente que ele vai contar é a seguinte. Irshu foi um príncipe da Índia, filho do imperador Ugra, que por não alcançar o trono do seu pai, como filho mais moço que era, provocou, apoiado por ambições políticas e religiosas, um violento cisma, ou seja, uma terrível cisão nessa época. Isso pelos idos anos 3200 a.C., pelos idos do ano 3200 a.C. Essa cisão produziu uma hedionda guerra de caráter religioso, massacrando a ferro e fogo a todos os que se opuseram às facções desse príncipe. Um príncipe que não tinha o direito ao trono e que tentou usurpar o trono por meio de um golpe de Estado, uma guerra, uma facção e uma revolta. Fazendo uma facção, uma divisão e uma revolta. Destruindo também todos os seus santuários através de tenaz perseguição a seus sacerdotes e magos. Esse episódio está descrito no livro védico Skanda Purana, bem como Ramayana. Ele cita aqui o autor, provavelmente o tradutor, H.D. Fouché. Assim, o massacre que esse cisma de Irshu provocou ficou como marca indelével na memória dos poucos sacerdotes e magos que escaparam, como que representando o princípio do mal. É interessante porque, ao mesmo tempo que ele fala que Irshu foi um príncipe que se revoltou e praticou a maldade, basicamente, matou, massacrou tudo que era estabelecido, e que ele representou, de fato, para aqueles magos e sacerdotes que escaparam, que eles definiam, esses que escaparam, que eles chamavam de princípio do mal, ele vai dizer que, na verdade, o Exu da Umbanda não encarna nenhum princípio maléfico, né? Eu vejo uma contradição já na própria frase em si, a sequência natural, né? E vai dizer que ele é e age como ficou explicado nesse capítulo, não é, e nem tampouco é a divindade menor, e muito menos o tal diabo da mitologia de certas religiões. Em realidade, nenhum deus de nenhuma religião criou nenhum demônio ou qualquer espírito à semelhança do dito Satanás. Então, é uma visão diferente, né? Na verdade, o Exu da Umbanda é um agente mágico em função kármica disciplinar. É isso que eles vão entender, tá? Então, assim, eu vejo, na verdade, no próprio livro em si tem muita contradição. Tem muita coisa, assim, que
ao meu ver, não tem nexo, não tem. Bom, então, para a gente concluir aqui essa questão, eu acho que eu poderia acrescentar dizendo o seguinte, né, que esses seres, no caso, aí a gente entra na questão de um ser humano em processo de transformação e de mudança, e de um ser que, na verdade, não é não viveu somente uma experiência humana, ele tem uma natureza de uma era diferente, né? Como que um anjo que caiu, basicamente, ou os antigos deuses, vamos falar assim, e eles também encontram-se ali. Quando ele fala em processo kármico disciplinar, ele está querendo dizer que era um ser que fez as coisas erradas no passado, ou um grupo de seres, e está em processo de autocorreção. Então, alguns desses seres vão ficar ali no chamado astral, tentando fazer esse processo, né? Tentando cumprir certas funções na esperança, como está lá no filme Noé, né, que você tem lá os anjos caídos tentando, ou sentinelas, né, em forma de pedra e tal, tentando obter a redenção, né, esperando o tempo disso acontecer, vamos falar assim. Alguém perguntou aqui no chat, só para concluir, né, onde está a prisão dos anjos caídos, né, qual seria a visão correta quanto a isso. Peraí que eu acabei fechando sem querer. 2 Pedro 2,4 e Judas 1,6. Tá? Vamos falar o seguinte, 2 Pedro 2,4 vai falar o seguinte. Peraí. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Tá? E Judas 1,6 vai falar: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia daquele grande dia. Então, escuridão, prisões eternas, a gente vai ter lá em Apocalipse o dia que Apolion um dia que é aberto ao abismo e sai um grupo de seres de lá. Mas você tem também os seres que são mandados para a Terra, né? Eles caem na Terra, que é a queda do anjo caído, que era chamado de Lúcifer em tese, né? Vamos falar assim, em tese, né? Mas e que caiu com 1/3 dos anjos, e esses ficaram na terra, vamos falar assim. Tá? Então você tem os debaixo da terra, os que deixaram seu lugar de habitação, esses sofreram mais pesada punição, e aqueles que almejaram o lugar de Deus, em rebelião caíram, esses caíram na terra. Então, são seres diferentes, né?